Se não podemos sentar para conversar, então o que nos resta? A pergunta cai como martelo num campo já minado por desconfianças, suspeitas e indignações. Essa frase não foi apenas o início da entrevista. Foi uma porta escancarada para dentro de uma realidade política fragmentada, um país onde o silêncio se torna cúmplice e a fala um acto de coragem. Venâncio Mondlane, homem envolvido numa teia de acusações graves, apologia ao crime, incitação ao terrorismo, surge frente às câmaras sem rodeios, pronto para confrontar a narrativa imposta com a sua própria verdade. Não é apenas uma defesa pública, é um contra-ataque bem ensaiado. A entrevista ganha peso e intensidade ao mencionar o polêmico encontro com o partido Chega, um gesto que levanta ondas gigantes na opinião pública e dentro das estruturas políticas convencionais. Muitos veem neste gesto um aceno perigoso a ideologias extremas, outros reconhecem uma tentativa de romper o cerco imposto pelos discursos hegemônicos. Venâncio fala com voz firme, sem hesitações, denunciando o que chama de hipocrisia institucional. Menciona ligações veladas entre ele e o presidente Daniel Chapo, sugerindo que houve conversas, acordos e encontros agora negados com veemência por Chapo. Cita nomes com confiança, com destaque para o reitor da Universidade Técnica de Moçambique, uma figura de credibilidade que, segundo ele, testemunhou tais diálogos. A entrevista, transmitida ao vivo, prende a atenção de toda a nação. Não é só o conteúdo que choca, é a postura de Venâncio, direta, desafiadora e calculadamente provocadora. Ele sabe onde quer chegar e sabe como quer ser visto. E há mais, suas viagens aos países lusófonos, antes tidas como simples agendas diplomáticas ou movimentos de solidariedade, agora ganham novo significado. Ele revela que uma das motivações foi a busca ativa por suporte jurídico internacional. Está a construir uma linha de defesa robusta, amparada por advogados estrangeiros e alianças estratégicas que extrapolam o território nacional. A sua presença em conferências e fóruns internacionais passa a ser interpretada como uma jogada clara para internacionalizar o debate sobre democracia, justiça e perseguição política em Moçambique. É impossível ignorar o clima no salão onde a entrevista decorre. Os jornalistas trocam olhares tensos, as câmaras captam cada gesto, cada expressão. A imprensa internacional começa a dar sinais de interesse, enquanto os líderes locais preferem manter-se em silêncio ou reagir com cautela. Venâncio, por sua vez, parece determinado a não recuar. A cada resposta, ele desconstrói acusações, aponta falhas no processo, questiona a transparência das instituições. Ao mesmo tempo, vai desenhando uma figura de resistência que desafia o sistema de dentro, sem recorrer a subterfúgios. Ele reafirma que não está sozinho, que há vozes e apoios silenciosos que começam a tornar-se visíveis. A contratação de advogados de renome internacional não é apenas um movimento legal, é simbólico. Representa a sua recusa em aceitar julgamentos silenciosos, aponta para a exigência de um julgamento justo e transparente. Ao tocar neste ponto, levanta-se outra questão essencial. Será que o sistema judicial moçambicano tem a capacidade, ou a liberdade, para julgar este caso com imparcialidade? As câmaras continuam a gravar. Os flashes não param. Venâncio sorri, mas é um sorriso tenso, de quem sabe que está a jogar tudo numa só cartada. Para ele, esta entrevista não é só uma oportunidade de responder. É uma ocasião para marcar território, para dizer que está vivo politicamente, que não se deixará esmagar pelas engrenagens do poder. Cada palavra é milimetricamente escolhida para ressoar no coração do eleitor, principalmente nos jovens que se revêem na sua rebeldia, na sua ousadia, na sua franqueza. Quando ele fala de diálogo, não fala de cedência, fala de inclusão. Quando fala de defesa internacional, não é por falta de fé no país, mas porque reconhece que a justiça precisa de olhos atentos, dentro e fora das fronteiras. E quando confrontado sobre as possíveis consequências de se aliar a figuras ou partidos controversos, responde que a democracia não pode ser seletiva, que o diálogo verdadeiro exige enfrentar inclusive o desconforto. Tudo isso compõe uma cena carregada de emoção, de tensão e de revelações que abrem a narrativa com uma força arrebatadora. E quando ele termina a entrevista dizendo que a verdade não teme o julgamento,
apenas a censura. É como se tivesse lançado o desafio não apenas às autoridades, mas ao país inteiro. A chama está acesa, e ninguém pode prever como ou quando será apagada. O impacto da entrevista ainda reverberava nas conversas de esquina, nos programas de rádio e nas redes sociais. Mas Venâncio não se deu ao luxo de esperar pela reação do público. No dia seguinte, já estava a preparar o terreno para o próximo embate. A sua presença numa conferência jurídica internacional em Lisboa, há semanas atrás, agora revelava-se não apenas como uma atividade de agenda comum, mas como parte de uma estratégia meticulosamente traçada. Ali, entre juristas de renome, acadêmicos de peso e políticos experientes, Venâncio começou a alinhar os primeiros passos de uma articulação que envolvia nomes de peso no cenário legal internacional. Ao citar nomes como o professor Antônio Correia de Campos e o juiz aposentado Jorge Miranda, figuras com forte ligação ao constitucionalismo lusófono, ele não queria apenas impressionar, mas sim dar corpo ao argumento de que o seu julgamento em Moçambique não poderia ser tratado como um simples processo criminal. Era, segundo ele, uma disputa pela alma da democracia moçambicana. A entrada desses nomes na sua órbita de contactos despertou inquietações imediatas em Maputo. Fontes próximas ao Ministério da Justiça começaram a emitir sinais de alerta, sugerindo que a presença estrangeira nos assuntos internos do país poderia configurar ingerência. Mas Venâncio foi mais longe. Revelou que já havia mantido encontros com representantes de organizações internacionais como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, entregando dossiês completos sobre os processos que correm contra ele, bem como documentos que, segundo ele, comprovam perseguição política orquestrada e conivência institucional. A narrativa deixa de ser apenas local. A opinião pública começa a perceber que há um cenário internacional a observar de perto os movimentos em torno deste processo. Num momento particularmente simbólico, Venâncio partilhou uma gravação de uma conversa com uma figura influente do setor acadêmico moçambicano, cuja voz reconhecível fazia referências explícitas a encontros confidenciais entre Mondlane e altos quadros do partido no poder. A reação do governo foi imediata. Negou tudo, classificou a gravação como manipulada e prometeu investigar sua origem. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Na arena política, os efeitos foram visíveis. Alguns deputados começaram a defender a abertura de uma comissão parlamentar para apurar os factos, enquanto outros exigiam a suspensão imediata do processo judicial até que houvesse clareza sobre as acusações e as provas apresentadas. Venâncio, por sua vez, multiplicava entrevistas, usava as redes sociais com destreza e mostrava domínio absoluto sobre a narrativa. Os seus apoiantes viam nele não apenas um político perseguido, mas um símbolo de resistência, um exemplo de alguém que, mesmo diante do colapso institucional, se recusava a calar. As ruas começaram a manifestar esse apoio. Pequenas manifestações espontâneas surgiram nas periferias da cidade, onde jovens empunhavam cartazes exigindo justiça e transparência. Alguns gritavam que ele era o Mandela moçambicano. Outros pediam que se fizesse uma auditoria internacional ao sistema judicial do país. O ambiente tornava-se mais carregado a cada dia, mas Venâncio parecia preparado. Em cada aparição, carregava não só papéis e argumentos, mas também a imagem de alguém que luta com inteligência e estratégia. Entretanto, dentro do seu partido, começavam a surgir tensões. Havia quem defendesse uma postura mais discreta, mais negociadora. Outros viam em Venâncio a única hipótese real de romper com o ciclo de impunidade e de controlo partidário do Estado. Estas divisões internas só alimentavam ainda mais o interesse dos mídia, que agora tratavam o caso como uma verdadeira novela política, com enredos paralelos, traições e viradas inesperadas. O encontro com o partido Chega, que inicialmente parecia um detalhe lateral na narrativa, começou a ganhar peso. Investigações revelaram que, além da agenda oficial, houve conversas reservadas sobre estratégias de comunicação, técnicas jurídicas e gestão de campanhas eleitorais sob pressão. Venâncio admitiu parte dessas conversas, mas negou qualquer aliança ideológica. Disse que o que o movia era a possibilidade de aprender como resistir politicamente em ambientes hostis.
Esta declaração dividiu ainda mais